Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Forte High School Projects. Eu sou a Mariana e hoje eu trouxe novamente o meu amigo Vinícius para participar do vídeo comigo. Mas hoje o nosso tema é diferente. Vamos falar sobre as redes complexas. Você sabe o que são redes complexas? Não? Então vamos lá. Vinícius, você sabe como se iniciou o estudo sobre as redes complexas? Olá! É um prazer estar novamente aqui com vocês. E bem, para começar falando sobre o assunto redes complexas, precisamos entender que é um estudo iniciado a partir da teoria dos grafos de Leonhard Euler. O conceito de redes coloca-as como componentes interligados entre si, sendo que eles podem ser encontrados em diversos tipos de espaços, sendo eles abstratos ou concretos. E ainda, podemos chamar as ligações que existem entre seus itens de arestas. Já os seus itens podemos chamar de nós. Mariana, você conhece algum exemplo de rede? Conheço sim. As ligações entre os átomos, as reações químicas, as redes de distribuição de energia elétrica, os vasos sanguíneos, são todos ótimos exemplos de redes complexas. Os neurônios, por exemplo, se conectam uns com os outros por meio de ligações que nós chamamos de sinapses. E todos os outros exemplos, nós temos nós se conectando aos outros nós por meio de arestas. Mas nós podemos chamar esses exemplos de redes como redes complexas? Sim, podemos dizer que todos esses exemplos são redes complexas. Mas, para chamarmos uma rede de complexa, precisamos nos atentar ao conceito. Então, relembrando a teoria dos grafos de Leonhard Euler, uma rede complexa será aquela em que houver a variação do grau de seus nós. Já a sua classificação, ela pode ser feita a partir da topologia e das propriedades matemáticas e estatísticas da rede. Mas espere um pouco, grau dos nós, o que é isso? Fale um pouquinho mais das definições de redes complexas. Pode deixar que eu explico. Bom, o grau de seus nós, basicamente, é o número de ligações que estão conectadas a um determinado nó. Então, se um nó possui 3 ligações, seu grau será de 3. Como a rede complexa possui variação do grau de seus nós, as ligações podem ser diferentes entre cada um dos nós. Nossa, e eu pensando que as redes complexas eram algo totalmente complexo de se entender. Mas não. E você tinha falado também que as redes podem existir em diversos espaços e possuir diferentes tipos de nós, sendo eles concretos ou abstratos. Então eu estava aqui pensando, e existem diversos exemplos de redes complexas, não é mesmo? As ideias, as redes sociais, as preferências dentro de um grupo de pessoas, são todos ótimos exemplos de redes complexas que não dependem de um meio concreto, de um meio material para existir. Sim, existem diversos tipos de redes que nem imaginamos que existem no nosso dia a dia. Mas é importante lembrar que o porte, o seu tamanho, não é um fator que vai determinar se ela é uma rede complexa ou não. Aliás, os nós que possuem um grau elevado em relação aos outros nós são chamados de hubs. E só a sua presença já é uma grande influência para a estrutura da rede. Que bacana! Mas eu acredito que a partir de um certo porte dessas redes complexas, a análise individual de cada nó seja inviável ou até mesmo sem interesse prático. Então eu queria saber, existe alguma medida, alguma forma de nós estudarmos essas redes que têm um porte maior? Na verdade, existem diversas propriedades que podem ajudar a classificar a rede. Entre elas são ordem, tamanho, grau médio ponderado e diâmetro. Eu estava aqui pensando em alguns exemplos de redes complexas que nós temos no nosso cotidiano, e nós temos vários exemplos. As relações interespécies, as cidades de uma região metropolitana que se conectam, os jogos da Copa do Mundo, as seleções que disputaram jogos em comum, são todos ótimos exemplos de redes complexas. Nós podemos fazer um catálogo com essas redes, o que você acha? Na verdade, você acredita que eu já fiz um catálogo?
eu listei todas as propriedades que eu falei anteriormente e mais algumas outras. E bem, nesse catálogo, algumas das redes que eu coloquei foram chamadas de frutas e pessoas, palavras nos poemas, hardware em um computador, os sites mais acessados de maio de 2023 e Eurosys, que é uma rede que já foi feita anteriormente por outros pesquisadores. Sério? Que legal! Por acaso, outras propriedades que você utilizou foram a densidade, a modularidade, os componentes, o coeficiente de cluster médio e o comprimento de caminho médio? Sim, foram essas mesmas. Eu utilizei o software Gephi para calculá-las, e ele ainda gerou uma representação visual de cada uma delas. Para isso, era só criar uma planilha virtual com os dados de cada rede e depois importá-los para o software. Bom, Mariana, se você quiser, eu posso te enviar o meu catálogo para servir de inspiração. Com certeza! Eu vou confeccionar o meu catálogo também e depois nós deixamos disponível aqui na descrição do vídeo os nossos 2 catálogos. Mas vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo. Você pôde conhecer um pouquinho mais sobre as redes complexas e até perceber que as redes complexas não são tão complexas assim. Que a ciência esteja com você!